Boa noite, amigos telespectadores do programa Fronteiras da Ciência. Hoje eu estou aqui com um velho amigo, um cara que eu gosto muito, parceirão do Fronteiras da Ciência, um terapeuta assim de grande sucesso, de grande respeito, né? Todo mundo fala muito bem do trabalho dele. Ele, terapeuta ortomolecular Alberto Santini Filho, e o tema escolhido é a terapia ortomolecular na visão corpo e espírito, né? Porque ele também se envolve bastante nesse campo da espiritualidade. Ele já esteve aqui em outra oportunidade falando sobre isso. E o pessoal se surpreendeu, né? Porque a gente vê um terapeuta como um pouco mais no campo biológico, né? E aí ele expande esse trabalho dele e é por isso que ele hoje é um dos mais procurados aqui da nossa região e de São Paulo também, que ele tem a Clínica São Paulo. Bom, esse bloco hoje é oferecimento da Sua Saúde Integral, um novo conceito em terapia integrativa em Santos. Como nenhuma técnica em isolamento funciona igualmente bem para todo mundo, em Sua Saúde Integral associamos diversas abordagens da psicoterapia em um só processo, em adequação para o corpo e mente de cada pessoa. Empregamos os mais recentes princípios da psicologia da energia para te ajudar a enfrentar em sua origem o estresse, ansiedade, depressão, insônia, efeitos no corpo e etc e tal, e muito mais, né? Dores crônicas, cansaço, confusão mental e por aí vai. Simplesmente funciona. Para saber mais, basta acessar o site suasaudeintegraltudojunto.com.br e não deixe de seguir também no Instagram, Daryl Champlin, ou no canal do YouTube. Basta colocar no campo de pesquisa TV Terapia. Olha, o telefone para você se conectar com o terapeuta Daryl Champlin, basta escrever no 13, que é o DDD, 99741-6022. Vou repetir, está aí na telinha, 99741-6022. Santini, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui, sempre trazendo assuntos diferentes, novos, né? Sim, eu que agradeço. Pela tua experiência, né? Você que tem também o programa de rádio em São Paulo, né? 31 anos. 31 anos já? Eu era magro e tinha cabelo. Mas era magro e tinha cabelo. E, não, você continua magro, pô, né? Inteiro. Santini, hoje, o que você, na sua experiência, você está percebendo que está trazendo mais problema para as pessoas? O mundo. O mundo que nós estamos vivendo, a situação, a energia que nós estamos vivendo, que ninguém, quando eu misturo a espiritualidade com o meu trabalho, é porque eu falo que o ser humano não pode ser visto somente como matéria. O ser humano é muito mais do que órgãos e vísceras que circulam sangue andando numa rua. O ser humano tem matéria, tem energia, tem consciência e a sensibilidade que as pessoas têm, que muitas vezes não sabem lidar com ela, está sendo atingido pelo mundo que nós estamos passando. Isso está ocasionando o quê, Santini? Depressão, alto grau de ansiedade, depressão, né? Angústia, medos, insegurança, tristeza e às vezes a pessoa não sabe de onde. Eu falo que é como se fosse um coqueiro que está no meio, às vezes, de um tempo que você não enxerga o clima, mas aquela ventania, de forma sutil, acaba te atingindo. E essa ventania se representa como o quê? A própria energia. Os pensamentos, sentimentos, emoções das pessoas a nível mundial, mais do que o Brasil, a nossa cidade. Muitas vezes você vê o sol brilhando lá fora, mas que se você fosse perceber, parece que existe uma nuvem passageira que é que nem o clima-tempo, né? Vai dar oscilações no decorrer do período. A gente percebe, né? É isso mesmo, Santini. A gente percebe, eu não sei, isso que você fala que está no ar, é perceptível. O planeta parece que como um todo, não só o país, mas todo o planeta, ele está numa situação assim densa, pesada, as notícias que vêm, sim, né? Espiritualmente não está fácil. A gente vê a mídia, TV, redes sociais, a gente vê as notícias chegando, a gente vai ficando mal. Eu acho que nunca houve a necessidade tão grande da pessoa buscar o equilíbrio, não é? Com certeza, tanto a nível físico quanto emocional, mas a nível de fé que a pessoa precisa que existe. Eu falo que assim, a ciência ela tem os seus benefícios, mas a ciência com a fé, ela traz um benefício muito maior. Isso é comprovado cientificamente. E hoje eu vejo que as pessoas estão precisando se apegar um pouco nessa outra parte, muitas vezes que é sutil, e é dos próprios pensamentos. E é o que eu falo, que se eu penso na comida e salivo minha boca, você acha que minha mente não tem um poder de me ajudar?
E se ela tiver em conexão com algo que seja maior, onde muitas vezes não se enxergue, mas que seja um Deus, independente da religião da pessoa viva, que isso pode melhorar, ajudar muito, inclusive nos tratamentos das pessoas que vêm nos procurando a nível de desespero. Mas síndrome do pânico, como eu falo que eu estou nessa área porque eu vivi isso, eu convivi durante anos e foi o que mudou minha vida. E hoje o número de pessoas que vêm, independente de idades, eu via crianças antigamente 10 por ano. Hoje a gente acaba vendo isso aqui por semana. Por tudo que ela é atingida, pelas informações, pela casa que ela vive, pelos problemas que os pais passam, que a família está enfrentando, pelas informações, pela internet, os jogos que decapitam. Você vê as criancinhas hoje vivem enfurnadas nos seus aparelhos de telefone, né? celular. Tablets, isso computador. vai somando. Eu falo que são informações que vão passando despercebidas. Por exemplo, porque às vezes a pessoa fala, mas por que eu tive uma síndrome do pânico? Por que eu estou numa depressão? Se minha vida está boa, eu estou financeiramente bem. Alguns não. Alguns estão passando por situações que ela sabe que ela está vivendo aquele momento por causa que está passando por isso ou passou por aquilo e deixou marcas profundas, como perdas, como problemas financeiros, problemas familiares, vícios. Mas às vezes a pessoa não sabe, ela não tem ideia. Mas é que nem vírus de computador. As informações vêm entrando pela nossa memória e vai instalando no nosso aparelho que é o nosso metabolismo e eu levo para a minha área química, registrando nas células como se fosse vírus de computador. Aí um dia essa pessoa... Fica na célula, né? Aí um dia vai somando uma situação, 2, 3, passa 1 ano, 2, 1 milésimo de segundo pode... Desencadeia alguma coisa, né? O tempo é relativo. 1 milésimo de segundo pode mudar a vida de uma pessoa. Santini, o que eu percebo, até por ser professor universitário, eu vejo que os jovens chegam cada vez mais tristes, desanimados, sem esperança, sem vontade. Eu percebo isso. É uma coisa que é perceptível. Está demais. Eu acho que você também, como paciente, você está pegando uma população cada vez mais jovem até, né? Eu falo que cada ano que passa, eu falo na minha vida de mais de 30 anos nessa área, eu falo que, por incrível que pareça, cada ano vai piorando um pouco. Ou seja, as pessoas vão se sentir um pouco pior. E nos últimos anos isso foi assim, deu uma alavancada violenta. E eu falo que, assim, de cada 6 meses, você vê que piora o nível de emocional. E você está atuando tanto a nível do corpo como no nível espiritual? Eu sempre analiso, eu falo que eu não consigo separar. Porque por mais que eu trabalhe na parte química, que depois eu vou explicar um pouco da terapia ortomolecular, eu falo que eu tenho uma sensibilidade. E essa sensibilidade, ela não foge de mim, mesmo que eu queira. Então, às vezes, acaba de forma... Assim, não é eu que peço para que aconteça, mas isso acaba influenciando, inclusive, na avaliação que eu acabo tendo com as pessoas. Onde muitas vezes eu falo que eu me torno um café com leite, onde sai, sabe o que é o café com leite? É uma mistura, onde às vezes sai palavras que às vezes eu nem chego a pensar. E quando eu vejo a pessoa em emoção na minha frente, às vezes a grandeza por aquilo que você falou, que foi passado, naquele momento. Que muitas vezes eu falo que eu diria que olha, sinceramente, eu acho que muitas vezes eu sou usado. Eu não sei se é pelo intuito que eu tenho de ajudar as pessoas, mas eu tenho um lado espiritual que é muito grande e que ele trabalha junto comigo nessa parte. E que as pessoas não me procurem por causa disso. Porque às vezes acontecem situações que são inacreditáveis, onde muitas pessoas passam por experiências assim e falam, nossa, eu vou pedir para minha parente, minha irmã vir aqui. Mas isso quando acontece, que vem por esse outro lado, não é que eu escolho. Ele acontece sem eu estar esperando. Entendi. E aí... É de lá para cá, não daqui para lá. É de lá para cá. Eu falo que nem aquela vez que eu estava atendendo uma paciente, aí apareceu o marido dela na minha sala, que tinha falecido. O marido disse, se você teve essa visão. Apareceu na minha sala como se eu estivesse falando com você. Era a primeira vez que eu estava vendo uma pessoa e ele falava para mim assim, fala para ela que eu estou bem. Ela e minhas filhas estão falando que eu estou mal, mas eu estou bem, fala para ela. E insistência. E como é que eu iria falar com essa pessoa... que eu estava vendo pela primeira vez, que o marido dela estava lá. Então, ainda mais que ela buscou um ortomolecular. Né? Aí, cara, eu trabalho com a parte química. Aí eu peguei e fiquei pensando a forma de falar. Como eu trabalho lá na Lins Vasconcelos, em São Paulo, eu tenho instituto aqui e lá. E lá tem uma igreja perto, eu falei, deixa eu tentar descobrir o que essa mulher... Isso foi lá em São Paulo, foi então? Em São Paulo. Foi em São Paulo. Aí eu perguntei se ela frequentava a igreja Santa Margarida Maria, que era lá perto. Aí ela falou que não. Aí eu falei, mas gozado, mas a senhora não me é estranha.
parece que eu já lhe vi várias vezes, mas a senhora sempre estava com o senhor. Aí eu descrevi ele, magro, grisalho, com o rosto... Ela falou, mas era meu marido, mas ele faleceu. Eu falei, então... Aí não teve como não falar. Você falou. Ele esteve aqui, pediu para eu insistiu que eu falasse para a senhora que ele está bem, que a senhora e suas filhas falam que ele não está, porque ele bebia. E, na verdade, ela falou... Aí, quando eu comentei, ela falou, não acredito, todo dia na janta a gente comenta isso. Olha que loucura. Então, mas isso é uma coisa que não acontece... Sempre, né? Não, é de vez em quando, assim. Mas o que eu percebo muitas vezes no atendimento, a energia das pessoas. A energia das pessoas muitas vezes diz muito mais do que a área química. Do que a área química, porque é onde você muitas vezes vê a sutileza que muitas vezes está transformando aquela pessoa num ser humano que não está feliz. E pela energia dela você consegue muitas vezes ter esse parâmetro que me ajuda a associar ao meu conhecimento para poder ajudar de uma forma maior, além do que ela veio nos buscar. Interessante isso. E assim, e o campeão hoje é a ansiedade mesmo? Eu acho que é... Uma pessoa vem só pela ansiedade? Fala, eu sou acho muito que o campeão ansioso. hoje está sendo a depressão. Mas aí que tá. Quando a gente fala depressão, às vezes a pessoa fala, mas eu não estou deprimida. Porque não é, muitas vezes associa a depressão com chorar, estar no quarto escuro e não querer sair de casa. Mas a depressão é qualquer situação que esteja abaixo de um nível. Então, pode ser o quê? Um excesso de angústia. São níveis de depressão, então, né? São vários tipos de emoções que estão abaixo do nível. Pode ser angústia, pode ser tristeza, pode ser uma melancolia do passado, um desânimo, medo, apatia, insegurança. E não importa o grau. Se é uma angustiazinha, angustiazona, tristezinha, tristezona, medinho, medão ou pânico, buraquinhos ou buracões. Aí você fala, mas todo mundo não passa por isso? Todo mundo passa por isso e é normal ter medo, insegurança e tristeza. Mas quando começa a atrapalhar o seu cotidiano, a sua vida, aí é um momento para a pessoa pensar isso, já que ela não está conseguindo de uma forma sozinha sair da situação, procurar ajuda num profissional da área da saúde. Eu sempre falo no programa, quando eu até falo de você, eu sempre falo assim que fora do Brasil, Estados Unidos e Europa, a procura é muito grande pela ortomolecular. A França, né? Hoje é o primeiro lugar do mundo. Hoje na França, a maioria das crianças já fizeram ortomolecular. França eu coloco como primeiro lugar do mundo, Alemanha em segundo, Portugal, que o pessoal não fala muito, está em terceiro lugar do mundo. Muitas vezes colocado com o nome como terapia ortomolecular ou oligoterapia, porque eu vou explicar um pouquinho para que a pessoa entenda. O que é a ortomolecular? Na verdade, é uma correção das células, é um fortalecimento, eu falo que é um adubo de um ser humano que é feito através do quê? De nutriente. De uma carência que a pessoa tenha. Aí que tá, não é a carência. Na minha visão, na visão que nós trabalhamos, na visão que é uma visão francesa da terapia ortomolecular, não é só o que está faltando, é fazer funcionar também o que já existe. Às vezes o carro está com o tanque cheio, mas ele não está andando direito. Às vezes tem que jogar um aditivo no combustível para que ele reaja. E o elemento químico que nós utilizamos, ele é um nutriente. Mas se fosse assim, eu ia comer perfeitamente e resolveria meus problemas da vida. Mas isso é individual, para cada pessoa é diferente, né? Não, cada avaliação, ela chega a um ponto, a avaliação, eu não pergunto para a pessoa o que te trouxe. Nós usamos um gráfico, chama gráfico de mineralograma, que foi elaborado em anos de pesquisas, feito por uma visão francesa, onde cada pergunta que eu faço é um sintoma. Só que por trás do sintoma eu tenho um elemento químico enfraquecido. Esse elemento enfraquecido pode estar gerando outros sintomas além daquela pergunta que eu fiz. Só que são várias perguntas. E nós preenchemos um gráfico que vão virando números de matemática e esses números têm elementos relacionados. Por trás do número eu posso ter um elemento ou uma estrutura. Tá? Aí quando acaba a avaliação eu vejo o que pediu bastante eu dou, o que pediu pouco eu não dou. E pelos elementos que precisa, nós montamos uma estrutura, é como se fosse uma frase química, onde através dessa frase você consegue chegar à conclusão de que tipo de personalidade a pessoa pertence, porque existem pessoas agitadas, tem os apáticos, os mentais, ativos pensativos, os apáticos pensativos, tem vários grupos. Emoções, que tipo de emoção está cometendo aquela pessoa, porque emoções são muitas, e fisicamente, onde pode estar manifestando. Então, por exemplo, se a pessoa tem uma carência de silício, que é mais ativa e impulsiva, e às vezes é assim, o outro é um mental, um zinco, manganês e cobre, o outro está vivendo angústias, tristezas, medos e insegurança, um cobre, ouro e prata. Só que eu falo, é individual. Um elemento ele tem uma função. Por exemplo, a pessoa fala, o fósforo.
Legal, mas se eu juntar um fósforo com cálcio e magnésio, pode estar relacionado a uma osteoporose. E se eu juntar um fósforo com selênio e magnésio, pode estar relacionado a cálculos renais. E se eu pegar um fósforo com manganês, cobre e magnésio, fadiga, falta de resistência e memória. Mas, Não, eu entendo, você consegue obter a necessidade da pessoa, vou colocar em termos de necessidade, através da anamnese que você faz, Sim. né? E nem precisa a pessoa te contar o que ela tem. Mas, por exemplo, se a pessoa já chega falando assim, olha, por exemplo, eu tenho um problema hoje de osteoporose. Então, eu peço para ela não me contar a princípio. Eu falo, sempre quando a pessoa senta, eu falo... E você chega lá. Chega lá. Não que eu vou chegar, às vezes, com um diagnóstico, por exemplo, assim, que a gente não dá um diagnóstico na visão terapêutica. Por exemplo, outro dia veio uma menina no instituto, porque estava ela é a mãe, ela 28 anos, eu até já comentei, acho que nesse programa com você na última entrevista. Ela veio porque estava estressada. Isso foi muito marcante na minha vida, essa menina. Porque o problema dela era estresse. Só que naqueles números lá, pelas pontuações, quando eu falo assim, número de 0 a 3, equilíbrio, não precisa. 4 a 15, um grupo de bloqueio, média carência. Um grupo de 16 a 20, um desequilíbrio. 21 para cima, fora de padrão. Passou de 21, normalmente essa pessoa pode estar com uma doença grave, normalmente está. E estava me dando acima de 21 elementos relacionados a fígado e vesícula. Aí ela veio por causa do estresse, mas aí eu insisti que ela fosse no hepatologista e no cardiologista. Tá? Não assustei ela, mas... E ela foi. E detectou. E deu hepatite C e doença de Chagas. Coisa no fígado, né? Legal. Eu vou te fazer uma pergunta para o próximo bloco. Eu vou brincar de você ser um matemático estatístico agora. Vamos lá. Porque eu queria saber se as pessoas te procuram mais em consultório por problemas psicológicos ou físicos orgânicos. Tá legal, bom? Tá combinado. Bom, então vamos lá, pessoal. Preste atenção, vou falar do Marca Pessoal Sentidos, do professor Ari Brito, aquele que tinha um programa aqui, Pessoas de Valor, professor de muita competência. As imersões do professor Ari Brito está, né, do Marca Pessoal Sentidos, a empresa dele. É um sucesso incrível essa imersão. Se você ainda não participou, não perca a próxima oportunidade. Aproveite para mudar... porque é assim, ele sempre faz num lugar aprazível, num lugar bonito, no meio da natureza, né? Então, se você quiser participar do próximo, veja aí, a próxima turma vai ser nos dias 26, 27 e 28 de maio, tá distante, né? Já dá para se programar, mandar uma mensagem para ele, tá bom? É um momento para você mergulhar dentro de você mesmo. Então é só escrever no WhatsApp 13... É o WhatsApp mesmo, hein? 3379-7376. Vou repetir, 3379-7376. Tá aí no vídeo, né? Manda uma mensagem, Marca Pessoal Sentidos do professor Ari Brito. Ele lota todas as turmas, é incrível, né? É um grupo também pequeno, não é muito grande, porque ele tem que trabalhar bem individualmente com as pessoas, tá ok? Voltamos já com Alberto Santini, rapidinho. Estamos de volta, eu com o óculos, porque a gente já chega uma hora que você não enxerga mais nada, né? De perto para a leitura é difícil. Hoje estamos aqui com o Alberto Santini Filho, terapeuta ortomolecular, falando da orto, né? Na visão corpo e espírito. É um tema bastante interessante que ele abrange isso com muita sapiência. Esse bloco é oferecimento do espaço Círculo do Amor, de Amor. Na terapia ICRA, que quer dizer ICRA? Investigação e cura de registros acásticos. Transformamos as informações negativas que bloqueiam a nossa vida, né? E em todos os aspectos, seja físico, emocional, mental, financeiro, energético, afetivo e por aí vai. Por isso é uma terapia eficaz e efetiva na sua evolução. Mentoras e canalizadoras da ICRA é a Dinorá Stefano e a Márcia Kenuzar. Atendimento presencial e à distância. Também dá cursos, vivências e workshops. Há 14 anos cuidando do ser. O agendamento é no 98-801-1658. Segura aí na telinha para a pessoa anotar, 98-801-1658 e o endereço é na rua Manuel Elias Ruiz, número 100, Marapé. Santini, assim, né? As pessoas quando eu não sei, eu teria impressão, eu devo estar errado eu devo estar errado no que eu vou te falar, mas eu teria a impressão que as pessoas te procuram mais pelo lado biológico.
mais pelo emocional. Mais pelo emocional. Sabia? Por isso que eu já te falei que eu ia errar. É que eu penso assim, quando eu procuro um terapeuta, normalmente é problema biológico. É que assim, na verdade, a terapia ortomolecular ela não escolhe a pessoa. Até assim, por isso que eu estava até fazendo um comentário que a estrutura analisa a pessoa num contexto geral. Certo. É personalidade emocionalmente e fisicamente. O nosso movimento do tratamento é assim, você quer estar bem por fora, seu corpo legal, por fora pele, unhas e cabelos bons, só que você tem que ter mente equilibrada, que é o emocional, metabolismo reagindo bem, para que por fora você seja uma consequência. Então, assim, só que a proporção atual das pessoas que nos procuram normalmente vem bastante pelo lado emocional, pela situação que a vida está colocando. Eu falo que chega a ser, mas entre 60% e 70% das pessoas vem pelo emocional mesmo. Depressão, síndrome do pânico, ansiedade, tristeza, insegurança, medo. Mas vem também, assim, por artrite, artrose... Sim, porque o que acontece? Enxaqueca, sei lá. Por exemplo, ó, eu estava comentando que os elementos químicos você encontra nos alimentos, nos nutrientes. Só que você não come... Se fosse só comer, eu não ia ter problema. Vamos fazer um cardápio perfeito pelo seu tipo sanguíneo, vai dar tudo certo, você vai ficar ótimo. Ou então vou comprar um complexo que tem tudo lá. Só que aí eu não precisava estudar. Já está tudo lá mesmo. Só que se eu estou jogando muitas sementes num terreno, como é que está esse terreno? Então, esse terreno tem que estar bom para absorver essas substâncias. Então, a nossa visão não é o dar, é o fazer a reação. Porque o que é o oligoelemento? Óligo, eles pegaram um elemento químico, é um nutriente, e transformaram em menos de 1 miligrama. Departamento de Análises Clínicas, Microbiologia e Microscopia tirado de um nutriente. Só que ele ficou pequeno, mas ele ganhou numa potência, ele é um catalisador. Então, ele produz uma reação bioquímica nas suas enzimas... Acelerando. Para que seu metabolismo queira começar a reagir, física e emocional. Por isso que eu falo que é como se fosse um adubo de um ser humano, porque eu estou adubando um terreno metabólico para que ele ganhe uma estrutura física e emocional, tá? Mas, ao mesmo tempo, o seu metabolismo é muita água. Está em 70% a 80% de líquidos orgânicos, que é água. Como é que você limpa um aquário? Você joga um cloro, não é assim? Só que no nosso aquário existem elementos relacionados à personalidade, as emoções e a parte física. Então, muitas pessoas vêm pelo lado emocional, mas tem muitos que vêm pela parte física também. Só que sempre eu vou analisar no contexto geral. E, às vezes, o que a pessoa nos procura não é o mais importante a ser tratado. Às vezes, é o que incomoda mais. Por exemplo, com relação ao sono, vou dar um exemplo, tá? É normal você pegar uma estrutura de pessoa que está com um problema de sono, insônia. Insônia, muito grande, insônia, né? E quando você vê, é como se você estivesse construindo um prédio onde, às vezes, o problema está no 5º andar. Está ocasionando aquilo. Mas por que ele está com insônia? Aí você vai ver, aí você entra na personalidade, aí a estrutura chega... Às vezes, o elemento químico na estrutura do sono é o último. Então, é como se fosse o bisneto que está sofrendo por uma família. Você tem que arrumar a família inteira para que o bisneto se torne mais feliz. Então, às vezes, tem que fazer uma avaliação total da pessoa a nível personalidade, emocional e físico para que aquele sono melhore a sua qualidade. E não é nem questão de quantidade, porque a quantidade, às vezes eu posso dormir horas profundas, mas e amanhã, como é que você está? E muitas pessoas falam assim, nossa, eu durmo bem, porque deitou e apagou. Mas isso não quer dizer nada. Aí você continua nas questões. Esse é o exemplo que eu dou bastante. Eu durmo bem. Aí você continua. Dormiria mais horas se pudesse? Dormiria. Tem pesadelos? Não muito. Desperta durante a noite? Sim. Sonolência durante o dia? Acorda cansado? Custa levantar? Então, são várias questões que, na somatória, vai mostrar a qualidade daquele sono, se é bom ou não. E, às vezes, não é o fato de dormir o pouco ou não. Às vezes, ele pode estar dormindo... Tem gente que dorme pouco e amanhã acorda no pique total. E tem gente que dorme muito e amanhã acorda mal. Sabe, tem um livro famoso da Cristina Cairo, que muitos médicos se orientam por ela, sua amiga Cristina Cairo, né? Que é a linguagem do corpo. Linguagem do corpo. O primeiro livro que ela lançou, eu dava de brinde para os meus pacientes no Instituto. Foi em 1900 Ela já esteve aqui umas 3 vezes, a Cristina Cairo. Né? Faz tempo que ela não vem no Fronteiras da Ciência, há muito tempo, porque ela mora em São Paulo, né? Sim. E eu sei que até médicos se orientam por ela, porque... É muito legal. Muito legal. Eu tenho o livro dela e eu consulto. Quando eu tenho um problema físico, você vai ver o que está correlacionado. eu vou ver qual é a emoção que está relacionada àquele órgão. É aí que está.
Não é isso? Não dá para separar o corpo da... É a mesma coisa que você querer separar a Terra da atmosfera. Enquanto nós estamos vivos como seres humanos neste planeta, nós temos o quê? A nossa alma, eu falo, mas nós temos o nosso corpo físico. Se um está ruim, o outro sofre as consequências. Se a Terra está ruim, a atmosfera está ruim. Se a atmosfera está ruim, a Terra está ruim. Se minha energia, minhas emoções, meus sentimentos, que são sutis... Tudo está interligado, né, Não dá para... Tudo interligado, né? Tudo está ligado. Por exemplo, você pega elementos como o elemento cobre, por exemplo. Eu vou dar alguns exemplos bem... Na parte física, pode estar relacionado a respiratório, digestivo, intestino e gases, pele, unhas e cabelos. Legal. E no emocional correspondente? Pode ser angústia, tristeza, melancolia, medo, apatia e insegurança. Então, sempre vai ter, para o elemento, vai ter o lado físico e o lado, na nossa visão de trabalho, tem o lado físico e emocional correlacionado. Isso que é o legal da avaliação. Por isso que quando a gente começa pelos elementos, pela estrutura, ele mostra as duas partes do ser humano. Você também quis falar um pouco do lado espiritual. Vamos entrar nesse aspecto agora, né? Em algum momento você sentiu alguma interferência na sua avaliação? Várias vezes. Alguma sugestão uma intuição muito forte que te levou? Todos os dias. Eu acho que para todos os pacientes. Está demais para mim. Não, eu digo assim, porque às vezes a amnésia diz alguma coisa, o seu gráfico diz uma coisa e você fala, puxa, mas... Não, pelo gráfico eu não vou mudar. Não vai mudar. Mas o que vai acontecer é que vai acrescentar esse outro lado que me ajuda, que eu falo que me ajuda. Às vezes não é nem só o outro lado. Às vezes já teve situações mais ostensivas? Em que sentido? Como esse que você falou que viu o marido da mulher? Várias vezes, por exemplo. Algo que você viu, que você ouviu... E você sabe, isso não veio de mim. O caso de aborto que apareceu, a pessoa não me falou nada, mas eu via que tinha a energia da região do abdômen da pessoa, do chakra umbilical. E aí você perguntou? Na verdade, depois eu perguntei, não na hora, porque foi chocante. Até eu fico, às vezes, meio chocado com... acaba me aparecendo, assim. Mas eu via, ela tinha um problema que era como se fosse digestivo, fazia todos os exames e não dava absolutamente nada nos exames. Isso é normalíssimo, hein? A pessoa faz exame de tudo. E não dá nada, né? Síndrome do pânico, então, tomografia, Holter 24 horas, eletrocardiograma, não aparece nada. E no caso dela, ela tinha um problema nesta região e não dava nada em todos os exames. Mas eu via na região do chakra umbilical dela um feto detonado, assim, que estava na energia... Aí foi uma visão mesmo, né? Estava na energia dela, estava na energia dela. Isso acontece muito, né? A pessoa faz todos os tipos de exames, daqueles que normalmente o médico recomenda para o tipo de queixa da pessoa, não dá nada e o médico também fica de mãos atadas, é porque, não sabe assim, o que faz. Na minha área, se eu for comparar hoje com o que eu via há 30 e poucos anos atrás, que naquela época a gente achava que era bom, se a gente for olhar para trás, de 30 anos atrás, falar, nossa, a gente achava que era bom como nós estávamos ultrapassados naquela época. Ou como era ultrapassado perto do que nós utilizamos hoje. Então, a ciência, ela, em qualquer área que esteja, ela está sempre em processo de estudos, de avanço. Então, por exemplo, hoje você não consegue ainda uma análise da alma da pessoa, uma análise do pensamento, não sabe o que a pessoa está pensando. Então, quer dizer, eu falo que as máquinas, elas têm um poder muito grande e muito bons, mas que ainda perante uma evolução que vai chegar na frente, quando você olhar para trás daqui 50, 100 anos, vai falar, nossa, como nós éramos em 2023, retrógrados. Retrógrados, né? Deixa eu entrar no outro aspecto, fugindo um pouquinho aqui do nosso tema ortomolecular, mas na sua vida pessoal, sem os pacientes, você já teve alguns experimentos também, né? Espirituais, né? Eu comecei desde pequeno. Eu falo que eu venho de uma família que um lado católico e um lado que era espírita kardecista. Mas desde pequeno eu tinha contatos com meus avós, eu ia na casa deles e o meu assunto lá era, eu queria saber de espírito, tudo essa parte. Só que foi passando uns anos, mas com 5 anos, eu lembro até hoje que foi a primeira vez marcante, eu devia ter uns 5 para 6 anos, eu comecei a ter projeções, saída fora do meu corpo consciente durante a noite, tá? E eu falava que eu estava, que eu via minha mãe entrando no quarto e eu voltando, entrando no meu corpo, e eles falavam que eu estava sonhando. Só que depois, com o tempo, quando eu comecei a ter a síndrome do pânico, que inclusive no meu caso, eu digo que foi por excesso de sensibilidade que eu não sabia lidar com ela, que às vezes a pessoa fala, mas
Por que eu tenho um pânico? É o que eu falo, pode ser 1000 motivos, conscientes ou não. No meu era a sensibilidade, eu era uma esponja. Eu entrava nos lugares, eu percebia ambientes, eu conversava com a pessoa, eu percebia. Só que eu não sabia o que era, mas eu sentia aquele incômodo. E aí, nessa busca, eu comecei a estudar outras coisas, assim, em aprendizados, não só em livros, mas eu falo que o Wagner Borges, esse cara, ele é muito meu amigo, eu fiquei 12 anos no Instituto de Pesquisas Projeciológicas e Bioenergéticas, a um ponto onde um dia eu participava de um grupo que, em vez de eu ir num centro para incorporar, para ajudar aqui, era o contrário. A gente saía fora do corpo para trabalhar do lado de lá. Santini, eu vou querer no próximo bloco que você me fale como você trabalha com a pessoa no consultório. Tá legal. Como que funciona os oligoelementos, né? Tá legal. Os oligoelementos, tá bom? Olha, eu vou falar de um show para aquelas pessoas que gostam de um show, eu adoro, né? O ano passado, até quem faz, né, a comercialização no Fronteiras da Ciência, que é o Carlos Valente, ele é quem traz os grandes shows aqui para Santos. Ano passado eu fui no show do Guilherme Arantes, do Toquinho, fui no show do Oswaldo Montenegro, né? Tive a oportunidade de fazer tietagem também. Pô, que legal. Então, o Valente, ele traz todos os grandes shows e ele está falando de um show que eu vou chamar a Agenda do Fronteiras. Entra aí a Agenda do Fronteiras. Então, aí nesse cartaz, então, é o show do Golden Boys, Evinha e Trio Esperança. Para o pessoal aí, né, mais, digamos assim, um pouquinho mais velho, não muito, né? Então, eles marcaram gerações. Golden Boys, Evinha e Trio Esperança. Pela primeira vez em Santos, um encontro raro. Golden Boys, Evinha e Trio Esperança. Um show com um repertório com verdadeiros clássicos da MPB. Não faltarão canções inéditas e eternas, né? Eternas, que traz muita coisa à lembrança. Alguém na Multidão, Andanças, a Festa do Bolinha e outros hits, por aí vai. Vai ser no dia 21 de abril no Teatro Municipal de Santos e quem tiver interessado é só entrar na internet e comprar. E outros vendas hits, entra lá na internet, bilheteriaexpress.com.br e quem tiver interessado é só entrar na internet e comprar. Express, terminando com 2 S, né? Express.com.br e garanta esta emoção. Quem tiver interessado, segundo o comunicado da agenda do Espaço Teravitas, você tem algum desses problemas? Insônia, ansiedade, depressão, falta de prosperidade ou falta de harmonia? Quem tiver interessado, você pode aprender a tratar de todas essas dificuldades através da medicina natural. Em abril, o Espaço Teravitas oferecerá um curso de banho de ervas. Olha aí, para quem quiser aprender a fazer banho de ervas. Não precisa ser terapeuta para na internet participar. É um curso simplificado para você aprender a extrair a cura pelas ervas. Quem tiver interessado é só 991417572 e o Teravitas fica na Conselheiro Neves 444, conjunto 1504. Vamos falar da farmácia Homeofórmula. A perda da memória é um sintoma muito comum nos dias de hoje. Nosso cérebro necessita de alguns nutrientes que são essenciais para o seu bom funcionamento. Existem diversas causas para a perda de memória, sendo que a principal é a ansiedade, mas também pode estar associada a diversas condições como a depressão, alterações do sono, uso de remédios e outras enfermidades. Perda de memória. Podemos destacar que a alimentação é muito importante e a reposição de algumas substâncias que eventualmente não se encontram em nossas refeições do dia a dia é fundamental. E por isso que nós da Homeofórmula preparamos um produto alimentação muito especial para você. A farmácia fica na rua Bahia 194 e tem também um empório, né, que pertence à Homeofórmula. O empório fica na rua Tolentino Filgueiras 147 na esquina com a rua Bahia. E a gente encerra a nossa agenda com a Seitonoye do Brasil Regional Santos, que convida você para a festividade do Santuário Roso. É uma homenagem com orações para os antepassados do Brasil, que foram tão especiais e importantes em nossas vidas. A festividade vai ser no outro domingo, 16 de abril. É uma homenagem, o local é na Academia Espiritual de Biúna, mas vai sair uma caravana de especiais e importantes. Dia 16 mesmo de abril, um bate-volta, né? 16 de abril, às 6 horas da manhã, na Regional de Santos. O local é na Academia Espiritual de Biúna. Então, mais informações sobre a caravana e também sobre os registros espirituais da Regional de Santos.
Basta ir ou ligar. 16 de abril, ir é na Rua Leonardo Reutemann, é na Academia 17. Espiritual de E ligar é na 32, do telefone 3232 6687. Olha, repito, 3232 6687. E a gente volta no terceiro e último bloco, passa rápido quando o assunto é bom, com o meu amigo Alberto Santini Filho. Estamos de volta já já. Estamos hoje conversando com Alberto Santini Filho e tanto no campo biológico, quanto emocional, quanto espiritual, é a atuação dele através da ortomolecular e da sua sensibilidade. Por isso que o resultado que ele vem trazendo aí junto aos pacientes é incrível, né? E esse bloco é da loja Mago Merlin, patrocínio da loja Mago Merlin, que tem os melhores preços e a melhor qualidade em produtos religiosos e esotéricos. Lá você encontra velas de todos os tipos e tamanhos, banhos e ervas, imagens de orixás, imagens em resina de deuses, incensos de todo tipo, tocha de limpeza, linha de radiestesia, livros, pedras brutas e roladas, peças feitas em pedras do tipo A, que é a melhor que existe, né? E muito mais. Olha, chega lá, conversa com o André ou com uma das meninas que vai te atender. Fala, olha, eu vi lá no Fronteiras da Ciência, o atendimento será especial, um atendimento VIP. Anote o endereço da loja Mago Merlin, Rua Pereira Barreto, número 12. É uma rua que é do ladinho do Shopping Miramar, não tem como errar, tá bom? E eu quero aproveitar já o bloco, o início do bloco, Santini, para deixar o seu contato. Eu quero deixar o seu telefone do Instituto aqui de Santos, tá? E o site, de repente, quem está nos vendo é de São Paulo, quer lá em São Paulo com você. Sim. No site tem todas as informações. Tem os dois endereços de Santos e São Paulo, o WhatsApp para receber informações no site também aparece. Também, legal. É. Então, vamos lá, pega uma canetinha, anote aí, Alberto Santini Filho. Vou começar com o telefone de Santos, 3232-1909. Vou repetir, 3232-1909. E se você quiser mais informações sobre a ortomolecular, sobre o trabalho dele, tanto em São Paulo quanto em Santos, acesse o site santiniortomolecular.com.br, tá bom? Meu querido, vamos lá então. Como é que funciona? A pessoa chega lá, a primeira é maior, o tempo de... Maior. A primeira é maior, porque você vai ter que fazer todo aquele trabalho de perguntas. Ela vai passar com uma assistente minha, primeiro, que ela vai preencher o gráfico de mineralograma, que é onde vai fazer todas aquelas perguntas... Aí é como assistente que vai fazer primeiramente. Sim, vai passar com ela vai preencher todas, através das respostas, a minha assistente vai preencher todo o gráfico de mineralograma. Então, que eu falei que a pergunta vai virar um gráfico que vai virar números de matemática, tá? Certo. Aí minha assistente vai me trazer na sala e eu vou, na hora, pelos números, eu já vou saber quais são os elementos que estão precisando e já monto a estrutura. Aí já me contou, hoje eu faço isso em 1 minuto, 2, mas antigamente a pessoa voltava 2 ou 3 dias depois, só para ter uma ideia. Só que faz 30 anos eu tô meio viciado no jogo, vamos dizer assim, tenho que descobrir quem está na minha frente. E aí a pessoa vem para minha sala, aí eu peço para a pessoa, olha, vamos fazer, já se tratou? Não, nunca... Então, a princípio, não me conte o que te trouxe aqui. Vamos inverter. Deixa eu te mostrar o que me apareceu e, se faltar algum detalhe, no final me acrescente. O que, na verdade, não é para faltar, mas se faltar, me acrescente no final. Aí, até porque, às vezes, tem sintomas que não são só químicos. Isso que eu até gosto de explicar, que o tratamento da terapia ortomolecular não impede o uso concomitante com outras técnicas. Pelo contrário, se eu estou adubando o seu terreno metabólico... Seja homeopático, alopático... Ou fitoterápico. Tem muitas pessoas que nos procuram porque fazem quimioterapia para reagir melhor à quimioterapia. É o adubo do ser humano. Ele ajuda, inclusive, a outras técnicas. Pessoas que têm câncer, que estão fazendo tratamento... Sim, vários. Pessoas que tomam um coquetel de HIV. Para quê? Para reagir melhor às substâncias, com menos efeitos colaterais. Porque você está reagindo, vamos supor, física e emocionalmente, metabolismo reagente, ele absorve melhor a semente, seja, caso você tenha que associar. Então, o oligoelemento não impede o uso de outras substâncias, pelo contrário, ele ajuda, inclusive, na absorção. Entendi. Aí a pessoa vem na minha sala, quando ela vem já está pronta a estrutura, falou, deixa eu te contar o que me apareceu, aí eu começo. Aí eu vou pelos elementos, falo da personalidade da pessoa, vou para o lado emocional da pessoa, vou para a parte química, isso pela estrutura que me apareceu. E
Isso é o que é o impressionante da avaliação, porque bate. Eu até brinco, eu falo, tem que bater. Se não bater, não faça o tratamento. Tem que bater. Chega a esse ponto. E aí a pessoa iniciou o tratamento. Como é que é feito? Esses oligoelementos, como antigamente eram várias cápsulas que se ingeriam, quando chegou na década de 90, os franceses transformaram uma opção de absorção pela derme. Então, hoje, como do mesmo jeito que existem gels hormonais, que endocrinologistas receitam, estrogel, por exemplo, existem adesivos anticoncepcionais, não é assim? PETs de nicotina. Nosso, existe o tipo de uma loção e de um gel que é feito para uma absorção pela segunda camada da pele, que é através da derme, que espalha para o metabolismo, evitando que a parte digestiva e não passa para o trato digestivo. E o mais legal, que a massa condutora, por ser oligoelemento, é uma massa condutora pequena. Ele só vai chegar no seu metabolismo e absorver se houver necessidade, senão o próprio metabolismo elimina. Expulsa. Então ele não te dá o efeito colateral. E a pessoa vai ter um produto de manhã que vai usar em casa e um que vai usar à noite. Tá? Aí pode ser algumas regiões, eu vejo, normalmente eu indico um antebraço. É como se eu estivesse pegando uma gotinha do tamanho de um botão de camisa pequeno, é como se fosse um comprimido, não é? O tamanho do botão. Só que, em vez de você engolir, você vai fazer os seus poros engolir. Palma da mão, movimento circulatório, é para absorção pela derme. E no instituto, a gente passa uma base com os oligoelementos, onde coloca uma borrachinha que é ligada num aparelhinho que emite uma microcorrente galvânica. É uma ionização totalmente indolor. Essa frequência é para o produto e não para a pessoa. Tanto que eu faço em criancinha a partir dos 2 anos e meio até uma idade ilimitada. Tá? E aí a pessoa vai ter o tratamento em casa e no instituto. A partir de 2 anos e meio, então, dali para frente? Eu faço a partir dos 2 anos e meio. E aí, no começo do tratamento, no instituto, eu ionizo elementos iguais que a pessoa vai estar usando em casa. E quando chega no meio do tratamento, eu falo que são 3 fases. O início, o retorno e a vingança. E a pessoa tem... Mas a pessoa tem lição para casa, então, também, né? Então, em casa ela vai ter um produto de manhã e um à noite que ela vai usar do início ao fim do tratamento. No instituto, eu vou, no começo, ionizar elementos iguais aos da que ela vai usar em casa. Depois, no meio, eu vou entrar com uma outra estrutura que tem a mesma função do que ela usa em casa, só que é a mais potente. É como se tivesse um amigo mais forte ajudando o mais fraco. E, no final, existe chama multiminerais. Porque, que nem comentou, o nutriente, que não estava te comentando, você encontra em tudo. Você pode comprar em complexos de alimentos, que eu acho muito bom, mas como o seu metabolismo está reagindo? E você não desgasta só pela alimentação. Você desgasta a sua química por emoções, sentimentos, preocupações, a vida, o envelhecimento, herança genética, é a vida. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Eu, por exemplo, tenho muita acidez no estômago. Vai aparecer elementos químicos relacionados ao aparelho digestivo e principalmente direcionados ao estômago. Vai aparecer. Vai aparecer. Vai aparecer. Porque assim, tem aparelho relacionado, por exemplo, a estômago, a aparelho digestivo e boca, inclusive. Inclusive pessoas que têm aftas, que normalmente é associado ao aparelho digestivo. Mas isso aparece na estrutura. Aparece. Só que ele vai falar, tudo bem, o Jadir... Está aparecendo um elemento aqui relacionado ao aparelho digestivo. Quem é o Jadir? Aí tem que ir, né? Porque dor de estômago, posso ter 10 pessoas. Só que um é ansioso, outro é apático, outro é mental. Você também tem que ver o lado emocional. Por exemplo, lítio. Lítio representa a base das emoções. Mas emoção de quem? Quem é você? É bem complexo, né? Se é um agitado, entra uma estrutura. Se é um apático, entra outra. E outra, o que está manifestando fisicamente? É digestivo, urinário, endócrino, respiratório. Por isso que eu também associo conhecimentos não só da terapia ortomolecular, mas, por exemplo, o ser humano tem os seus pontos que você perde e absorve energia, como os chakras, por exemplo. Você vê que pessoas com medo às vezes fazem xixi o medo, às vezes a pessoa não faz xixi nas calças. Então, o excesso de medo e insegurança pode estar relacionado também a tratos urinários, aparelho urinário. Um monte de coisa. E assim, existem situações em que é quase que imediato a solução? Eu já vi de tudo, tá? Assim, isso não é comum. Normalmente é um tratamento... Leva um tempo. Eu falo que aquele grupo que eu comentei, que existe o bloqueio, o desequilíbrio, fora de padrão, cada
Cada pessoa que pertence a um grupo tem um tempo determinado de tratamento. Tá. Só que o benefício, você pode encontrar, assim, qual é o tempo que eu vou melhorar? Não existe essa resposta. Você mesmo pode tomar um remédio para gripe... Mas tem coisas que são rápidas, por exemplo? Não, Existem situações? eu já vi de tudo. Eu já vi pânico. Se você entrar no meu site, tem um pânico de depoimento na TV Bandeirantes, depoimento de pânico com depressão com pensamentos suicidas de 17 anos, da pessoa passando por isso. No primeiro dia ele fez a ionização, nem tinha recebido o produto em casa e não teve mais. Já vi isso acontecer algumas vezes na minha vida? Já. É comum isso? Não. O comum é mais ser um tratamento progressivo. Mas é que nem você está com gripe e vai tomar um remédio da gripe. Você pode tomar um remédio da gripe hoje e amanhã fica bom. Numa outra gripe, você vai tomar o mesmo remédio e vai demorar 3 dias. Tempo. E na outra gripe, você vai tomar um remédio e ainda vai ter que tomar antibiótico. Pode acontecer de tudo, né? E, então, eu falo que o tratamento ele ajuda até a associação de outros tratamentos, não impede. Isso que é o interessante, porque muitas vezes a pessoa vem aqui, vai me aparecer lá, um selênio, iodo, manganês, cobalto. Tireoide, glândulas, hormônio, a pessoa engordou, emagreceu, libido, TPM, menopausa, displasias, nódulos, miomas e cistos. Legal. Mas e se ela tiver um problema endócrino, ela vai ter que usar um hormônio. O endocrinologista vai indicar. Só que quimicamente equilibrado relacionado a essa parte, ela vai ter uma melhor absorção. Santini, você é um cara não só de consultório, mas você também é um cara esportista, né? Ele pratica ciclismo, pratica remo, né? Eu fiz isso, faz um monte de coisa, eu joguei desde de novo, eu fui federado, então sempre tive essa parte do esporte na minha vida. Depois de tanto andar de bicicleta, eu tive que fazer 2 cirurgias perianais, que eu fiquei quase 2 anos e meio sem exercício. Sem exercício. Aí eu comecei a remar. Hoje eu remo e ando de bicicleta de novo. Legal. Eu vou pedir para as pessoas aí, olha, quiserem o contato do Santini, eu vou jogar daqui a pouquinho, pega a canetinha, já vai pegando a canetinha para anotar, né, Santini? Quem quiser passar pelo Santini, o trabalho dele é maravilhoso, só ouço elogios do Santini e ele já está há muito tempo aqui, é um dos parceiros mais antigos do Fronteiras da Ciência. E se você quiser ouvir o programa dele na rádio, como é que faz? 95, só aqui em Santos, que ela não gozada. Mas pega pela internet, ela não pega até o sul de Minas na rádio. Em Santos a frequência não desce. Não desce. Mas a internet sim, é só você entrar na rádio Vibe Mundial. Que é Vibe Mundial. Vibe é VIB. VIB. VIB, Vibe Mundial. 95.7 FM. Tá? E o meu programa é de terça-feira às 10 horas, chama Terapia e Saúde, onde é um programa de meia hora todas as terças-feiras, onde eu abro também o ouvinte no ar para tirar dúvidas das pessoas e tem depoimentos de pacientes, é bem legal. Legal, eu faço então a participação das pessoas. Vibe VIBE, Vibe Mundial. Era onde o Gasparetto tinha programa, onde a Cristina Cairo faz programa também. Também fazia o programa lá. Ainda faz, tinha o Gasparetto, a Demar Ramos, que era da Eubiose, também é um pessoal muito legal. Eu estou lá há 32 anos. Não, 32 não. Faz 31 anos, fez no dia 4 de novembro do ano passado. Mais antigo que o Fronteiras. Fronteiras vai fazer 25 anos. Minha filha está com 32 faculdades e ela não tinha nem nascido ainda. Que legal, que legal. Teve algum caso que você encontrou mais dificuldade? Ou algum tipo de problema? Tem casos e casos. Eu falo assim, sempre tem pessoas que é mais fácil de tratamento, tem outras pessoas com mais difíceis de tratamento, por isso que às vezes tem que dividir para somar. Por exemplo, se eu vejo que uma pessoa vem no caso de pânico, mas às vezes não dá tempo, eu vejo que essa pessoa vai se suicidar hoje. Então, você tem que indicar psiquiatria, você pode fazer o trabalho associado. Até porque não existe a técnica que resolve. Às vezes, ontem uma paciente me perguntou, mas eu vou ficar totalmente curado? Eu falei, não existe uma técnica no mundo que resolva tudo. Assim, no dia que aparecer essa técnica que resolve tudo no mundo, acaba as outras. Mas o dividir para somar na saúde é interessante, sem preconceitos. Sim. O melhor tratamento do mundo... Como complementar sempre, né? O melhor tratamento do mundo qual que é? É o que serve para você. Tem gente que toma água com açúcar e fica bom, o outro já precisa com uma tarja preta. Então eu falo, qual é o melhor? O melhor é o que serve para você. Dividir o mundo hoje está somando situações para nos derrubar. Por que não somar a saúde? Por que não somar a felicidade? Por que não somar com a alma? Por que não somar com Deus? Não é? Tá legal, bacana. E seja assim, problemas de ossos, que a gente sabe que é muito comum, as pessoas têm, mas enxaqueca, por exemplo. Sim, né? Por exemplo, o cobalto sozinho, ele está relacionado a dor de cabeça, enxaquecas com náuseas ou sem náuseas. Só que aí que está, enxaqueca provocada por quê? Né?
Às vezes a pessoa está com problema a nível cervical, né? Pode ser cervical, pode ser um problema de fígado, pode ser um problema emocional, pode ser um problema de insônia, pode ser Tantas coisas, pode né? ser, eu fui para a China, né? E no gráfico aponta tudo isso quando você faz o gráfico? Ele mostra a origem. A origem, porque assim, eu quando fui para a China, eu fiz também a medicina tradicional chinesa completa, tá? Eu acabei indo para a Universidade de Fujian, tudo. A medicina chinesa, na China, eu tenho um caderno com mais de 100 doenças comprovadas cientificamente provocadas, por exemplo, por um sono ruim. A dor enxaqueca é uma delas. Então, assim, e outra, uma dor de cabeça, ela é provocada por uma tensão muscular a nível cervical, é normal acontecer isso. Pode ser um problema digestivo? Pode ser. Por isso que todas as enfermidades podem ter, às vezes, mais de um gatilho. Por isso que o legal é você não analisar só a lâmpada. Às vezes tem que ver o fio elétrico, circuito, o poste. E lá na usina hidrelétrica, de vez em quando. O ser humano é a mesma coisa. E você faz acupuntura também? Assim, hoje eu estou direcionando bastante o tratamento em terapia ortomolecular, pelo nível de satisfação que ela nos proporciona. Pelo resultado que você está vendo, né? O resultado é muito grande. Eu falo que hoje a acupuntura eu adoro, eu dei aulas de acupuntura, eu dei aula de meridianos, assim, eu falo que trabalho nos meridianos, na energia da pessoa, mas eu vejo que o conhecimento eu uso totalmente da medicina tradicional chinesa. Mas aqui em Santos eu estou direcionando bastante a terapia ortomolecular, porque através desse adubo do ser humano, a energia da pessoa também consegue melhorar. Entendi. Eu queria também falar do endereço, que a gente está dando aí por escrito, né? O telefone. Então, se você pegou a canetinha, vamos lá. Pega a canetinha, anote aí. Alberto Santini Filho, tá bom? Terapeuta ortomolecular de mão cheia. Muita gente procura um ortomolecular. Às vezes tinha gente em Santos que ia para São Paulo para procurar ortomolecular. Está aqui, né? Está aqui em Santos, ele atende aqui alguns dias da semana. O telefone é 3232-1909. Anotou aí? 3232-1909. Você pode saber muito mais sobre o trabalho dele, sobre os endereços de São Paulo, de Santos, no site santineortomolecular.com.br, mas se quiser já anotar, é Rua Júlio Conceição, 209. Você está fazendo 10 vezes no cartão ainda? Também, 10 vezes no cartão. E o preço antigo? Isso foi após a pandemia, porque antes os próprios laboratórios, porque assim, quem vê o nosso trabalho tem toda uma estrutura por trás. Tem minhas assistentes, aparelhos que são utilizados, sim, claro. Tem laboratório que transforma os óleos, os elementos na loção e no gel. Então, até antes da pandemia, o monopólio de mercado estava em 4 vezes, tá? Hoje, nós entramos em contato com o pessoal falando, não dá, olha a situação do Brasil, inclusive. E você está fazendo preço antigo, então, né? Eu estou na tabela ainda antes da pandemia. Mas para que eu conseguisse fazer isso, eu vendi um carro e comprei em estoque de produtos para poder ter descontos grandes para poder manter o valor. Senão, a gente não trata as pessoas. Então está feito o convite para os amigos telespectadores. O tratamento não é conveniado, mas ele é muito facilitado para que a pessoa consiga também... fazer o tratamento. Mais uma vez o telefone, 3232-1909. Eu vou falar do próximo programa. O próximo programa vai ser com o Dr. Orígenes Caetano, de Santos Bastos, né? Ele que é cirurgião dentista e palestrante espírita, muito conhecido da Baixada Santista por suas palestras, e aqui um parceiro do Fronteiras também. E o tema é a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Esse é o tema com o Dr. Caetano, meu dentista, por sinal, né? E eu quero render aqui uma homenagem também a um amigo e professor da Universidade de Santa Cecília, e foi quem implantou todo o sistema técnico, toda a técnica da TV Santa Cecília, a área técnica da rádio também, que é o engenheiro Ronaldo Araújo. A filha dele, a Paulinha Araújo, a Paulinha, foi uma das primeiras produtoras do Fronteiras da Ciência. Ela começou praticamente comigo aqui, uma menina excelente, inteligente, esperta. Hoje já é uma jornalista da Globo News já há muitos anos, e eu rendo então essa minha homenagem a esse professor, que também foi professor do meu curso na área de telecomunicações, eletrônica, computação, o Ronaldo Araújo. Vá com Deus, meu amigo, né? Que o grande arquiteto do universo te ilumine aí no mundo espiritual. E a você, muito obrigado, Santini, obrigado. Você sempre esclarece aqui de uma forma bem didática. Parabéns e obrigado, viu? Eu que agradeço a todos vocês. E a você, amigo telespectador, fique com Deus. Paz, saúde e prosperidade.